Estamos à live! Estamos aqui com mais um Bercan, entendeu? Hoje estamos desfalcados porque o Ike teve problemas, tipo, a maquiadora dele se recusou o Ike falou que não trabalha nessas condições. Se não tiver com a maquiadora dele, com a cabeleireira dele, com a figurinista, ele não trabalha. Não é para isso que ele sai de casa, entendeu? Então, exatamente. Então, nesse caso... Hoje nós estamos com ele aqui. Somos só nós por nós. E, por enquanto, vamos esperar um pouquinho, ver se aparece gente dando olá. Né? Boa noite para todo mundo. Boa noite, quem chegar, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, quem estiver chegando. Eu estava aqui apenas me chocando com as malignas falácias de vocês contra o Rick. Estou aqui postando nos stories que a gente entrou. Olha, gente, é tudo falácia desses dois contra o Ike. Não entrou porque não tá afim. Porque, na verdade, ele está preparando-se para vocês. Ele está se guardando para vocês sentirem falta daquela presença dele. Entendi. E hoje que ele falou que com 10... Bem que eu estranhei, falou que com 5 pessoas já tirava a camisa. Bem que eu desconfiei que ela tinha alguma coisa... Com 10 ele entrava de jockstrap. Aqui publicando, estamos espalhando, de começar a falar. Por falar em jockstrap... Eita! Isso é do nada, né? Não, gente, quantas pessoas chegam, né? Já que a gente está aqui, o Ursinho fazendo live, né? Ontem a gente estava em live, né, James? Pois é, ontem tinha tudo a ver, a jockstrap, a live... Sensualizar um pouquinho. Aquela foto que você postou não foi da live não, né? Do cão olhando ali, tudo tranquilo. Foi da live aquilo? Do que você tá falando, Binho? Gente, que fotos são essas aí? Não, gente, aquela foto que postou foi o Marcos. Ah, tá. Oi, Apolo, tudo bom? Seja bem-vindo. Estamos só aqui jogando conversa fora, esperando o pessoal chegar, sentar. Fique à vontade, os salgadinhos estão na mesa esquerda, entendeu? À direita estão os refrigerantes. Eu vou de água, hidrate-se. Oi, Luciano. Boa noite, pessoal que já tá aí. Ó, para o pessoal que tá aparecendo. Eu não tô conseguindo ver os comentários. Então, agora tá aparecendo aqui. Então, Apolo, ia ser o Ike, mas tipo, o Ike hoje não pôde aparecer. Não, na verdade estamos todos de jockstrap, só que como a câmera só pega o rosto, não dá pra ver, né? Caralho, eu não Tem quanto tempo de live? Tem 4 minutos, já deu spoiler no final. Cara. Quanto mais like, mais a câmera desce. Peraí, olha quem tá aqui abrilhantando, José Compadre Júnior. Opa, tudo bom, compadre? Boa noite, compadre. Ei. Gente, o que é MM? Então, gente, já que a gente já chegou um pessoal legal, vamos começar o que interessa. Hoje, como vocês puderam ver pela imagenzinha, pelo spoilerzinho do negócio, a gente vai falar sobre cancelamento. Que o pessoal fala de cultura de cancelamento, política de cancelamento. E vamos fazer um apanhado sobre isso, comentar algumas coisas que estão acontecendo, que aquelas pessoas que um dia que você admira o trabalho delas, e elas chegam, fazem uma merda monstruosa, e você pensa, puta merda, isso interfere no gostar do trabalho, interfere na sua visão futura do trabalho. A gente veio falar sobre isso. Com a palavra, senhor James. Ué, por que eu? Porque assim, começa logo. Então, tem se falado muito na cultura do cancelamento, né? Assim, fulano foi cancelado, fulana foi cancelada. E a gente teve um exemplo bem recente, que é particularmente querido dos gays, né? Do público LGBT. Foi o caso da J.K. Rowling, né? A autora do Harry Potter, né? Dos livros do Harry Potter, do universo Harry Potter. Porque
ela tem se revelado. Na verdade, isso já não era segredo, que já há alguns anos que ela vinha demonstrando um ponto de vista bastante transfóbico e se associando a figuras radfems que são extremamente transfóbicas. Para quem não sabe, radfem é uma vertente do movimento feminista extremamente radical que não considera mulheres trans como mulheres, né? E já tem alguns anos que a J.K. Rowling tem... Desculpa, Marcos, o que foi? As TERFs, né? As TERFs, né? Isso. E aí já tem um tempo que a J.K. Rowling tem se associado a essas figuras, e nesse ano, nos últimos, sei lá, 2 meses, isso tem ficado mais evidente. Ela tem curtido muita coisa dessas pessoas no Twitter, ela tem se referido a pessoas transexuais de uma maneira muito desabonadora, enfim, e contrariando, inclusive, a ciência médica que já tem disponível sobre isso, né? Ao entendimento que se tem hoje do que é a transexualidade, né? De como que a nossa sexualidade funciona dentro de um espectro, né? Então, assim, a gente falou um pouco sobre isso lá no nosso piloto. A gente falou um pouquinho dessa coisa da sexualidade humana estar dentro de um espectro, dela se apoiar num tripé que envolve a identidade de gênero, que envolve a orientação sexual, que envolve o sexo biológico, né? Então, tudo isso são questões complexas e ela tem se mostrado muito ignorante, assim, e ignorante de um jeito deliberado, né? Não simplesmente como alguém que não sabe, mas como alguém que se recusa a saber, alguém que se recusa a conhecer, a aprender sobre o tema. Então, assim, a franquia Harry Potter, né? Ela é muito querida porque ela fala muito do excluído, né? Apesar de que dentro da própria franquia a gente tem coisas problemáticas, né? Questões como as pessoas que são predeterminadas a serem más, né? Os estereótipos envolvidos em alguns dos personagens, né? Os banqueiros duendes de nariz afilado, né? Que mexem com o dinheiro do mundo dos bruxos. Tem os alunos da Sonserina, que assim, toda a Sonserina é malvada. Então, assim, já havia coisas problemáticas no texto da franquia, né? Mas ela, pessoalmente, agora tem se mostrado uma pessoa transfóbica e assim, não disposta a aprender mais sobre o tema, né? E assim, especificamente sobre a J.K. Rowling, tem o caso também dela ter aquela coisa do querer surfar na onda do que tá mais, do que está sendo aceito, né? Tipo, depois da série milionária dela ter se concluído, ela vir dizer que Dumbledore era gay, né? Ou escalaram uma atriz negra para fazer Hermione depois que a série já foi consagrada e você já tem uma atriz branca solidificada no papel da Hermione, né? Então, assim, e fazendo isso num spin-off da série, que foi só pro teatro, enfim. A J.K. Rowling é cercada de controvérsia, né? E assim, quando a gente chegar nos woofs da semana, eu vou falar do Harry Potter original, vulgo Livros da Magia, né? Então, não queima tem essa também. Então, por que eu tô falando de tudo isso? Porque a J.K. Rowling tem sido uma figura muito forte nessa questão da cultura do cancelamento, né? Tá cancelado, não tá cancelado. A minha visão pessoal é que hoje em dia se fala em cultura do cancelamento como se falava 15 anos atrás em politicamente correto. Não existe cultura do cancelamento. Existe cultura da consequência, né? Se você fala merda, você tem que esperar uma consequência, né? E quando você está falando de alguém como a J.K. Rowling, por exemplo, são consequências muito pequenas, porque ela já é uma bilionária. Ela tem muito pouco a perder em ser cancelada, né? Assim, eu acho que 15 anos atrás falava que a ditadura do politicamente correto. Mas o que era o politicamente correto? Basicamente, o que se convencionou chamar de politicamente correto é que, assim, negros, mulheres, homossexuais, transexuais, minorias, pararam de aceitar calado ser
alvo de piada, ser alvo de chacota, ser alvo de ridicularização. Né? A gente parou de aceitar quieto que cagassem na nossa cabeça. Né? Então, assim, porque o politicamente correto está me oprimindo. Não, filho da puta, não está te oprimindo. Só que a pessoa que você costumava cagar na cabeça não vai aceitar mais isso quieta. Você não pode mais fazer isso impunemente. A gente pode fazer, traçar uma linha do momento em que isso começa a acontecer, a nossa situação política hoje, né? Em que essas pessoas oprimidas pelo politicamente correto resolveram colocar um miliciano fascista na presidência do Brasil. Mas, basicamente, a minha visão sobre a cultura do cancelamento é essa. Você não tem ninguém cancelado, né? Agora, assim, se você é uma figura pública e você faz um comentário racista e você perde patrocinadores por causa disso, isso não é cancelamento, isso é consequência. Né? Se você é uma figura pública que vai participar de festinha para espalhar Covid em plena pandemia, e aí você perde patrocinadores no seu Instagram, isso não é cancelamento, isso é consequência. Né? Então, assim, as pessoas têm que entender que liberdade de expressão não quer dizer liberdade de consequência. Se eu entrar num cinema lotado e gritar fogo, eu não posso dizer que isso foi a minha liberdade de expressão quando a polícia vier bater em mim por causa do pânico que eu causei, né? Então, assim, a cultura de cancelamento, na minha opinião, ela não existe. Existem consequências das merdas que as pessoas falam e depois não querem encarar. Alguém quer continuar? Eu queria só comentar que você acabou falando sobre a questão do Dumbledore, né? Uhum. Que eu acho interessante que a gente meio que esqueceu desse lado da J.K. Rowling, porque o lado dela odiosa ficou muito pior. Né? Mas ela já tinha feito essa coisa que é um queerbaiting, assim, né? Oi, Rony! Ela queria, né? Não acho que não quer mais, né? Pelo visto, né? Mas ela queria ser vista como progressista, como Sim. a mãe dos meninos perdidos que vivem dentro do armário e tal, não sei o quê. Enfim, e quis colocar essa coisa dos personagens, sendo que ela não... Esse é o problema. O problema não é ter o personagem gay, o problema é não ter o personagem gay e depois fazer um memorando dizendo... gente, retroativamente. E pior é que quando ela faz, e quando eu digo ela faz, é porque ela é bem envolvida em tudo de Harry Potter, inclusive nos filmes do Animais Fantásticos, né? Sim, ela tem... vai lá... Oi? Não, ela tem a mão dela muito, muito presente, assim. Não é como se ela simplesmente tivesse vendido os direitos e pronto, nunca mais falou no assunto. Né? Sim. E aí tem um outro problema com isso, que assim, você pega, por exemplo, o Dumbledore. Vamos combinar que o Dumbledore é um personagem terciário, quaternário na série, né? Assim, ela não perde nada, ela literalmente arrisca nada. Em dizer, depois que a série terminou, que o Dumbledore era gay. Eu acho, né, que ela falou esse negócio só para sacanear aquela extrema-direita religiosa que acusava ela de satanismo o tempo todo, assim. Então, tipo, então vocês estão me acusando de satanismo, eu vou enfiar o que vocês mais detestam, né, que são os gays aqui só para afrontar. Que seria, tudo bem, pode fazer, mas faça, né, tipo, quer fazer o Dumbledore gay, faça na história. Tipo... E o pior é, quando ela teve a chance, né, no Animais Fantásticos, com o Dumbledore jovem, que é o Jude Law, né, se não me engano, ela se recusou a fazer. E continua. E as pessoas criticando, agora que vai ter o Dumbledore gay, agora que você vai dar isso pra gente, ela, não, ou não. Aliás, a Thalita tá aí no chat, o Léo Lopes tá aí no chat, né? Boa noite, pessoal. O Bin colocou aqui uma coisa que ele escreveu agora, né? Se a pessoa faz caquinha, ela vai receber caquinha de volta, é verdade. Sobre isso que o Marcos falou, assim, é muito covarde, especialmente para alguém. Olha o Lucas! Oi, Lucas, boa noite. Gente, o Cláudio Niman também. É muito covarde alguém fazer isso com a série terminada, com um personagem que não é tão relevante, e por uma questão de birra. Né? E aí depois querer usar isso como um sinal de virtude, né? Olha como a gente é inclusivo e tal. O caso da Hermione, por exemplo, no Cursed Child, né, que foi a peça de teatro, que é a continuação de Harry Potter,
que eles escalaram uma atriz negra para fazer a Hermione. E eu acho ótimo que tenham escalado, assim, acho que é importante, né? Porque realmente nos livros não tem nada que contradiga o fato assim, a Hermione ser negra. Mas por que ela não fez isso nos filmes? Por que lá nos filmes não escalaram uma menina negra para fazer a Hermione? Nos filmes, inclusive, tinha uma personagem negra que era tipo de quinto escalão, uma das garotinhas lá da escola, e quando ela ganha um certo destaque para namorar o Rony, né, aí ela magicamente vira branca no filme. Sim, verdade. É a Lavender Brown. Eu não sei. Eu acho que eu não lembro quem. Eu não conheço muito Harry Potter, para falar a verdade. Eu sabia quem era, a personagem. Mas sim, ela era negra e depois quando ela ganha uma relevância a colocar uma atriz branca, né? No caso da Hermione no Cursed Child, eu acho importante que tenham colocado, mas de novo, é uma coisa que ela fez quando ela não tinha mais nada a perder. Sabe? Assim, e quando você já tem uma atriz branca que é a imagem da Hermione, que assim, não vai ter o mesmo impacto, né? Eu acho assim, tudo bem, Harry Potter é uma franquia que tem os seus 20 anos, é provável que você tenha uma geração nova de leitores ou de fãs que o primeiro contato deles com a Hermione vai ser uma Hermione negra. Isso é ótimo. Isso é muito bom. Mas é foda que ela não tenha feito isso antes, né? E ela poderia ter feito isso antes. Mas você acha que vai ter esse primeiro contato? Porque a peça, ela tem um começo, um meio, um fim, e acabou, assim. Ela não vai eu digo continuar assim, que nem os filmes, que nem os livros. Mas eu digo porque, assim, se a gente presumir que Harry Potter é uma franquia que vai perdurar, sempre vai ter novos leitores. Sempre vai ter alguém, ou vai ter muitos alguém tendo seu primeiro contato com a obra. É que nem O Senhor dos Anéis, que nem Alice no País das Maravilhas, enfim. Sim. Sempre você vai ter gente nova entrando em contato com essa obra. Mas eles vão ter o contato com os filmes e com os livros, né? Então, por isso que eu tô falando. Mesmo ela né? tendo feito isso na peça, é pouco. Ela tá arriscando pouca coisa ou nada. Não é uma mudança tão relevante assim. E fora isso, outra coisa que eu até queria conversar a respeito, que é, por exemplo, tipo, a J.K. Rowling tá cada vez decepcionando. E tipo, mas se ela chegar, eu sei que vai ter muita gente que J.K. Rowling cancelada, mas se ela chegar, gente, lancei um livro novo, Harry Potter e o Futuro do Pretérito. Tipo, vai ter, tipo, gente. Por exemplo, eu quando comecei a saber do lance já das coisas, eu não comprei o outro, porque ela já estava fazendo aquelas coisas desagradáveis da época dessa peça, desse lance dela chegar e... ela sempre foi negra, como é que vocês nunca imaginaram? E gente lá com um trecho dizendo, minha filha, você está louca, você bebeu, minha senhora, seu chazinho tá vencido. Nossa. Entendeu? Tipo, eu sou do tipo... O Bin, você lembrou uma coisa muito importante, que ela fez isso no caso da Hermione, e foi a mesma coisa no caso do Dumbledore. Gente, mas sempre foi vocês que não tinham percebido. Como assim? Tava nas entrelinhas. Nossa, quantas entrelinhas, né? Nossa senhora, tipo a culpa talvez fosse da tradutora que não traduziu direito, sei lá, entendeu? A culpa é nossa que não estava escrevendo uma fanfic o tempo inteiro sobre Harry. Não, tipo, chegar e com isso, eu de tal maneira, eu tomei a seguinte decisão, eu não adquiro mais nada, não vou jogar fora, que eu tenho que até meus bonequinhos, foi um investimento muito mas, tipo, daqui por diante, caramba, pode chegar, tipo, não, desculpa, não quero, não estou interessado. Olha só, mandar um boa noite aqui pro Lima, pro Alex, que estão online aqui no chat. Né? O José João, que está no chat, está participando aqui também. Ele acabou de falar, né? Ela não ganha mais nenhum centavo de mim. O Apolo, ele colocou aqui, ele falou que ele indicou um Harry Potter brasileiro que vale a pena. Ele chama Arma Escarlate. Eu já ouvi falar desse livro. Esse aí é um de Hugo Scarlatti, que é um menino que... Arma Escarlate. O protagonista chama Hugo Scarlatti, ele parece que são 3 livros, é uma versão abrasileirada do negócio de Harry Potter, entendeu? Mas eu vi coisas muito legais a respeito, parece estar em promoção na Amazon, depois vou ver se eu dou uma busca. Mas, tipo, voltando ao lance
Renata Ventura, a autora, tá aqui, ó. Ah, Do tá. Arma Escarlate. Então, a Arma Escarlate da Renata Ventura. Ele tá R$17,91 no Kindle, viu? Tá bem barato, inclusive. Kindle é o futuro, entendeu? Mas se a gente chega assim, eu gosto do cheirar o livro, do abrir, tudo bem. Não, eu gosto. Vocês só partiram a informação. Compra os dois, porque compra o Kindle e compra o livro físico, você pode fazer os dois. A Arma Escarlate é as jornadas do Hugo Escarlate. Vocês só dividiram. Tá. E aí é isso. Quando eu, por exemplo, ótima ideia. Piratear. Não, compro pirata. Não, mas eu acho assim, é muito válido, em vez de você piratear, vamos pensar em alternativas. Então, assim, quem é um bom autor que faz fantasia para leitores jovens, que tem uma obra bacana e que é inclusiva e que não é caça-níqueis, que não é problemática. Entende? Olha o Michel. Oi, Michel. A Renata acabou de dizer assim, vamos procurar saber Então, é isso que eu tô falando. Assim, exatamente. Porque nesse ponto, assim, no ponto em que a gente está hoje, a J.K. Rowling não tem mais o que perder. Né? O que ela tem a perder é prestígio, são leitores. Então, vamos direcionar leitores para autores que a gente considere que mereçam a nossa, vamos dizer, o nosso patrocínio, o nosso patronato, né? Assim, inclusive estou sabendo de um que está com o Patreon aí, né? Que vai lançar um Bear Fantasy, assim, não sei. Então, assim, eu acho que... E aí, fazendo uma ligação rapidinha aqui, com... Olha! Isso. Ao vivo é melhor. Ao vivo é melhor. Hoje ela foi esperta. Abre esse parênteses rápido, porque hoje o Bin foi esperto. Porque semana passada a gente lembra que era para ele falar do Patreon dele. A bicha que corta a gente o tempo inteiro, é histérica, não consegue ficar quieta na hora que ela precisa se vender. Se vender, ela fica na boca. Ela fica toda tímida. Vontade de passar ir para esse Rio de Janeiro, passar pela tela, dar uns 3 tapas na cara desse viado. Isso. Fazendo uma ligação com o que o Olegário falou no Dark Room, no 4º episódio do Dark Room, que ele fala sobre Pink Money, da gente apoiar serviços e profissionais nossos, né? No caso, LGBTQs. E eu acho que isso se estende à cultura que a gente produz e que a gente consome, né? Então, se a J.K. Rowling é problemática, quem são os autores LGBTQs que estão fazendo obras que falam com a gente, né? Que estão fazendo fantasia, que estão fazendo ficção científica, que estão fazendo websérie, estão fazendo quadrinho, sabe? E que a gente se veja representado e que não seja uma representação pelo Pink Money ou só pela estrelinha de aliado, que seja uma representação autêntica, uma representação válida, né? Então vamos começar a pensar nisso, divulgar essas pessoas, procurar esses autores, entendeu? E fazer a nossa, assim, valorizar a cultura que nós produzimos, né? Pessoas como nós produzimos. Se me permite até citar um exemplo, no site da PocCon, que eles fizeram uma versão virtual, eles criaram uma gibiteca virtual, na qual as pessoas têm acesso a muitos trabalhos bons, feitos por pessoal LGBT, de todas as letras e cores, entendeu? E vale muito a pena, que é um material de graça, acessível, na qual, tipo, você saber um pouco, são diversas histórias, muitos trabalhos sensacionais, tem trabalho do Mário, tem do Rafael Bastos, entendeu? Tem do Joycito. Nossa, vale muito a pena. Acho que inclusive tem até do Lacruz, se eu não me engano. Tem do Lacruz também. E, tipo, tem trabalho meu, prático. E, tipo, gente, vai lá, busca. Eu vou procurar aqui o endereço, já passo para vocês. E fora que, só puxando assunto para o resto da pauta, que infelizmente a J.K. não está sozinha nessa, né? Tem muita gente que merece essa campanha de chegar e dizer, cara, não dá mais para consumir a letra desse cara. Um outro exemplo, até pulando aqui da lista que eu queria falar, era do Orson Scott Card. Então... o Orson Scott, assim, eu não conheço a obra dele, assim, eu nunca li o Jogo do Exterminador. Eu sei que ele é considerado um clássico de ficção científica para leitores jovens, né, naquela faixa que eles chamam de Young Adult, né, final da adolescência, né, começo da idade adulta, ali entre os 16, 20 anos.
Eu nunca li a obra do Orson Scott Card, mas eu sei que ela é famosa, eu sei que ela é considerada importante dentro desse segmento. Mas eu acho que é uma coisa assim, você pegar autores vivos e autores mortos, tem uma diferença. Então você falar de cancelar, por exemplo, a obra da J.K. Rowling, ou do Orson Scott Card, que é um homofóbico do caralho, e você falar, por exemplo, do racismo da obra do Monteiro Lobato, do H.P. Lovecraft, do machismo da obra do Robert E. Howard, né? Então, assim, há diferenças na medida em que o seu apoio a determinada obra, se o autor é vivo, o seu apoio implica em apoio financeiro àquele autor. Né? E se o autor é morto, aí o apoio ele é de uma outra maneira, ele acontece numa outra esfera. Né? Então, assim, só começar a fazer essa distinção, porque eu acho que ela é importante na discussão. Né? O caso do Orson Scott Card, assim, eu nunca li a obra dele, e assim, as declarações dele garantiram que eu nunca vou ler. Né? Eu não quero nem perder. Se alguém me emprestasse um livro dele, que seria um jeito de eu ler a obra dele sem dar um centavo pro bolso dele, eu não leria, eu não perderia meu tempo, porque a vida é curta demais para você estar lendo obra de autor homofóbico. Mesmo que seja uma puta ficção científica, eu não quero. Até porque a gente pode discutir aí o quanto as visões pessoais de cada autor se mesclam ao que ele escreve, mesmo quando ele não está escrevendo especificamente sobre esses pontos de vista. É isso que eu acho interessante de pensar. Você quer comentar? Quero. Eu acho interessante pensar nisso também, porque quando você tem o que o pessoal comentou de vão piratear a J.K. Rowling. Primeiro que não vai fazer diferença para ela, infelizmente, pro bolso dela, né? Mas também porque a cabeça dela está na obra dela. Então você vê, por exemplo, ela é uma pessoa que claramente não vê todas as pessoas como iguais, vamos dizer assim, e aí você tem os personagens dela, que o próprio Harry Potter, o que ele é? Ele é um garoto branco, hétero, tal, né? Inglês, que descobre que, na verdade, ele é parte de uma sociedade secreta muito melhor do que a sociedade normal. Então ele é tipo um escolhido, né? E aí, ele é rico, ele é muito rico, e os amigos dele são pobres, né? Certo. Mas aí ele vai ajudar a acabar com a opressão no mundo dos bruxos? Não. Quando ele tenta fazer isso, né, que é com o Dobby, o elfo doméstico, né, os outros, o duende, acho que era melhor até mais chamar de duende, né, os outros elfos domésticos não querem ser libertos, eles estão muito felizes. No universo do Harry Potter, os duendes são os banqueiros, que já se criticou muito isso por ser uma representação estereotipada dos judeus. Sim, tem esses banqueiros, mas tem o elfo doméstico, que é aquele que é o escravo. Não, porque o elfo doméstico não é um duende, isso que eu quero dizer. Tá, tudo bem, desculpa. Então, você tem uma raça que está feliz em ser escravizada e que resiste à tentativa de ser liberta do seu white savior ali, do Salvador Branco. Assim, eu acho extremamente problemático. E o final, o que o Harry Potter faz no final? Ele derrota lá o nazista, né? Ele retorna o mundo para sua configuração normal, tipo, tudo volta a ser como era antes, a sociedade que criou aquele bruxo nazista continua lá, toda direitinho, como era antes, e o Harry Potter vai virar policial. E como a gente sabe, all cops are bastards. Então, isso é outro cast. Sim, mas as ideias dela estão aí. Tipo, você vê Star Wars, por exemplo, né? Pelo menos você tem lá um império maligno que tem um golpe de Estado e vira um império fascista, mas a missão do Luke Skywalker não é ser eleito como um Stormtrooper para fazer o império ficar do bem por dentro. Isso é ridículo, que é o que o Harry Potter está fazendo. Desculpa, conclui aí. E aí, só para voltar assim, na questão dos mortos, né? Eu acho que é muito mais fácil você pensar no Robert Howard e no H.P. Lovecraft, que a gente pensa assim, não, eles são racistas, eles são preconceituosos, eles são pessoas de outro tempo, não para desculpar nem nada, mas tipo, quando a gente sabe disso, a gente pega a obra deles e tem esse comentário tá
me cobrindo todo. Ah, tá, mas eu vai, pronto. Eu vou pedir daqui a pouco pro Ben voltar, porque eu quero comentar esse comentário do... Então, a gente pega a obra deles sabendo disso, a gente parte desse pressuposto. Eu sei que o Asimov, por exemplo, ele faz um negócio super heteronormativo, porque ele é um escritor do começo do século XX, tudo era heteronormativo. Mas se eu vou lá, tendo isso em mente, eu posso pegar o que tem de bom nas histórias dele, as ideias boas, e ficar com isso na cabeça. Isso aqui é muito legal, mas é heteronormativo, mas é legal, porque é uma coisa de outra época. Só que com um negócio recente, fica mais difícil fazer isso, porque a gente está no mesmo tempo, né? Então, a gente está no mesmo contexto, né? Mesmo contexto, justamente. E quando eu tô pagando, como você falou, quando eu tô pagando lá o Robert Howard, ele está morto. Então, não tem ninguém lá, não tem um autor lá recebendo aquele dinheiro e fazendo que nem o Orson Scott Card faz, né? Doando para associações homofóbicas. Né? Cara, eu queria fazer um comentário. Desculpa, Oli. Falei. Não, é só sobre essa questão do Orson, que o que eu acho muito problemático é que muita gente ficou defendendo, na época que a DC teve toda a problemática deles com o Super-Homem, usando o argumento de que, mas você pega o Ender's Game, você pega as obras dele, ele não coloca essas posições extremas dele no livro. É muito mais importante o fato de você ter o maior super-herói de todos escrito por um cara com a importância desse cara. Só que, velho, é o fucking Superman. Tipo, não interessa o nível que o autor tá. Você pegar um cara que vai contra tudo que o personagem representa, porque, em teoria, ele não vai colocar isso no gibi. Tipo, ele só tá sendo chamado por ele ser quem ele é. Como que a gente ignora? Isso é impossível. Assim, você não é um cara que é reconhecido mundialmente por ser homofóbico e não coloca isso na sua obra. Isso é tão parte de você que isso vai estar em você em tudo que você faz. Eu não vou dizer que vai estar na forma como você estaciona o seu carro, mas tipo, o seu trabalho intelectual vai estar lá, sua visão de mundo tem que estar lá. Eu queria aproveitar Desculpa, mano. Aquela visão de gibi não político. Isso não existe. Não existe. Cara. Eu queria comentar aqui, o José João, ele colocou aqui um comentário que eu acho muito pertinente do que a gente está falando, que é o seguinte, ele coloca aqui: acho que sempre quando falam sobre autor e obra, eu lembro da coletânea do Tom e Jerry, que foi lançada nos Estados Unidos. Tom e Jerry tem muitas representações racistas. Ao invés de simplesmente fingir que eles não existem, fazer uma introdução explicando sobre os aspectos negativos da obra. Eu acho que isso é válido. Eu acho que quando você pega, por exemplo, o Monteiro Lobato, que aqui no Brasil eu acho que é o grande exemplo que a gente tem de obra problemática, que as pessoas resistem muito em admitir que é problemática, né? Mas é racista pra caramba. E no caso do Monteiro Lobato, especificamente, era racista pra caramba, inclusive na época em que ele publicou originalmente a obra dele, né? Porque ele tinha visões extremamente racistas, ele era eugenista, ele defendia purificação da raça, então assim, isso mesmo na época, no contexto original da obra, já era problemático. Mas eu acho válido, porque quando você explica sobre a obra, quando você apresenta a obra, você dá ao leitor a oportunidade de entender esse contexto e entender por que a obra é problemática, né? Então, assim, a Disney tem um desenho chamado Canção do Sul, que nunca foi relançado em plataforma nenhuma, em VHS, em DVD, em Blu-ray, em streaming, porra nenhuma. Se não me engano, ele pode ser lançado em vídeo, mas tinha um aviso meio Não, ele não foi. Ele é um desenho que foi feito em 1962, 3, eu acho, que ele mostra uma visão do sul dos Estados Unidos da época da Guerra de Secessão idílica. Então ele tem um personagem que é um velho negro Magic Negro, que ele está feliz e ele fala com nostalgia e com amor daquele período que todo mundo sabe que é um período horroroso da escravidão nos Estados Unidos, né? E esse desenho, a Disney preferiu banir, né? Inclusive, esse desenho tem uma coisa interessante, quando ele foi lançado, na época no cinema, o ator principal não foi convidado para a estreia do filme porque ele era negro. Então, assim, é muito problemático a Canção do Sul. E a Disney preferiu não ter mais nada a ver com isso daí, entendeu? Mas eu acho muito válido você, quando você está tratando de alguma obra problemática, você contextualizar,
não para você passar pano, mas para que as pessoas entendam por que aquela obra é problemática. Agora, eu também acho que eu também sou a favor da gente rever os nossos cânones periodicamente. Eu acho que ninguém precisa ler Monteiro Lobato. A gente tem ficção infantil tão boa ou melhor e que não é racista, né? Então você não precisa assim, se obrigar a ler uma obra que te agrida, né? Eu acho que você pode contextualizar sim, você pode entender sim a maneira e o contexto onde a obra foi produzida, mas você também, assim, eu acho que não é um problema cancelar obras racistas, por exemplo, entende? No caso do Tom e Jerry, eu só queria comentar assim que o Tom e Jerry é maior do que os episódios de racismo que estão presentes ali. Sim, verdade. No caso, era uma coisa mais isso aqui é normal, assim, né? É diferente de fazer uma coisa que é abertamente a mensagem do negócio ser racista, como o caso do Canção do Sul. Assim. Aqui, ó, o Alexandre. Oi, Alexandre, boa noite para você, boa noite pro Rafa. O Alexandre tá falando aqui que a Canção do Sul sai em VHS no Brasil nos anos 90. Eu não sabia disso. Então, eu lembrava disso. E tem... Aproveitar esse comentário do Alê, porque é o seguinte, a Canção do Sul, ele teve os lançamentos em home video fora dos Estados Unidos, liberados em vários países. Nos Estados Unidos, que ele é total banido, lançamento para home video, ele teve relançamentos no cinema. O último relançamento foi, acho que 86. A última ida deles para os cinemas. Mas o banimento total em home video é em território americano. E fora que a música do Canção do Sul, por muitos anos, foi a música tema da Dupariduda. Hoje em dia, eu não sei, mas tipo... Eu acho que até eles evitam tocar essa música pelo negócio da associação. E em relação a você falou do Monteiro Lobato, teve agora esse relançamento que alguns autores editaram a obra, inclusive um foi o Valcir Carrasco, que chegou, editou, tirou a parte racista. Eu ainda não li, eu tive uma curiosidade de ler. Porque eu acho válido nesse caso, de tirar essa parte... A Maurício de Souza Produções lançou ano passado, ano retrasado, não lembro. Uma coletânea de adaptações do Sítio do Capão Amarelo com a Turma da Mônica em livro. E os livros têm uma introdução que explica que certas partes foram suprimidas ou foram alteradas. Eu não lembro bem agora como é que eles falam, mas explicando por que a obra está alterada, entende? Eu acho que era mais legal explicar para as crianças, olha, isso aqui é racista, né? Mas a gente sabe que aí ia ser todo um pé de pica aí para a editora lidar, né? Mas eu acho que seria mais legal você explicar, você apresentar o problema, entende? Assim, que nem isso, por exemplo, isso acontece muito. Vocês lembram que nos quadrinhos, coisas mais recentes que eu lembro de quadrinhos, um é Frank Miller, que ele tinha uns quadrinhos bem problemáticos, vide aquele depois do 11 de setembro, que era uma história do Batman, eu esqueci o Holy Terror. Holy Terror, que foi uma história muito problemática. Que não foi lançada como Batman, inclusive. Depois ele mudou, The Fixer. Nunca vou esquecer o nome do cara, The Fixer. Porque ele não lançou pela DC, a DC não quis lançar. Saiu pela Dark Horse. Foi pela Dark Horse? Foi. Não me lembro. O Lima, voltando aqui, o Lima deixou uma coisa muito pertinente. Mas fazer isso com o trabalho do Lobato não é limpar a barra dele? Tá, posso responder porque foi o que falei? Pode. Eu não entendi muito bem se o Lima tá falando do que fizeram, o que a editora do Maurício de Souza fez, ou se do que a gente tava falando de contextualização. Eu acho que quando... Tá. Não entendi, Bim. Não, eu acho que ele tá falando de modificarem a obra. Ok. Tá, então, primeira coisa, eu sou contra passar o pano. Eu acho que não tem que passar pano. Mas eu montei o Lobato assim. Foda-se. Mas o HP Lovecraft, foda-se. Não tem que passar o pano, tá? Até porque, né, se a gente parar para pensar a quantidade de obras que essas pessoas produziram, não dá para passar o pano. Mesmo que a gente quisesse, não dá para passar o pano em tudo, porque é muita coisa, né? Então, eu acho que se não é uma questão de limpar a barra
É uma questão de contextualizar e explicar por que é problemático, por que não é aceitável hoje ele se referir a Tia Anastácia como se refere nos livros. Ele tem uma personagem como a Emília, que trata a Tia Anastácia como ela trata nos livros, e isso é corroborado pela narrativa. Né? A narrativa não trata a Emília como se ela estivesse errada. Né? Então, a partir do momento que ela faz isso, ela está endossando o comportamento da personagem. Né? Então, assim, eu acho que não é passar o pano, é explicar por que é problemático. Eu acho que é mais, como é que eu vou dizer? Eu acho que é mais, se ganha mais explicando para o público, explicando para os leitores por que aquilo é inaceitável hoje, ou por que aquilo foi publicado daquele jeito na época e hoje não é mais, não seria mais, do que simplesmente suprimindo. Mas, como eu disse também, ninguém é obrigado a ler Monteiro Lobato. Assim, acho que a gente pode achar alternativas bem melhores de obras infantis não problemáticas para a obra do Monteiro Lobato. O Cláudio ele colocou um comentário aqui que eu achei interessante. Alterar e avisar que foi alterado é bacana, porque ainda assim atenta para o fato que havia escrotice e corta a propagação disso adiante. Se o leitor quiser saber como era, ele vai atrás. A versão inalterada ainda existe. Eu acho que esse é um ponto de vista bem válido. Assim, assim, mais alguém quer comentar sobre isso? Assim, alguém que está aí assistindo a gente, algum de vocês? Eu só queria falar rapidinho, assim, que infelizmente, como essas questões não são só do passado, né, racismo, homofobia, etc., né, não vai ter gente hoje pegando esses personagens, esses autores, para colocar no pedestal justamente por eles serem homofóbicos, justamente por eles serem racistas. Então tem que tomar cuidado com isso também, assim. Então, verdade. Eu acho interessante a ideia da gente roubar o Lovecraft deles, por exemplo. Roubar o Monteiro Lobato deles, por exemplo. Teve uma editora de RPG que lançou um material baseado em Lovecraft e falou com todas as letras: Lovecraft era racista, isto é errado, e nós estamos nos apropriando dele. E se você... Eu acho que não falaram isso, mas eu gostaria de falar: se você é racista, foda-se. Se você se incomoda com isso, foda-se. Se você se incomoda com o fato de eles estarem modificando a obra para não ser racista, é isso que você falou? Isso, exatamente. Inclusive, o Jordan Peele ele tá com uma série para estrear na HBO baseado na obra do Lovecraft, né? Que é interessante, porque é um produtor negro, um autor negro, que vai ter uma obra protagonizada, a série vai ser protagonizada por atores negros. Alguém tá sabendo disso? Deixa eu jogar no Google rapidinho aqui. Cara, e o Jordan Peele acaba caindo aqui na nossa conversa também, porque vocês lembram... Aqui, ó, rapidinho, o nome da série... de cancelamento dele? Então, não tô sabendo. O que eu ia falar aqui que o pessoal... Aqui, rapidinho, descobri aqui, só um segundo, Bim. O nome da série é Lovecraft Country, produzida pelo Jordan Peele, e vai ser uma série da HBO. A gente pode até depois jogar um link pro trailer, se a gente colocar no banner. Então, o que eu ia falar é que o pessoal tá falando muito do Maurício de Souza em relação ao fato do Nimbus, o filho dele ter se assumido, que antes disso, ele teve um caso muito infeliz, que foi o do Caio na história da Tina. Que naquela época o Maurício dizia com todas as letras que a Turma da Mônica não levanta bandeiras. Eu vi uma melhora depois que o filho dele se assumiu, que ele tem uma convivência com o filho, eu vi uma melhora na atitude dele. Claro, é complicado colocar na Turma da Mônica original, apesar de ter maneiras, colocar um personagem gay na turminha. Mas eu não acho complicado. Não, calma, deixa eu terminar de falar. Estou dizendo o seguinte. Mas, tipo, seria interessante talvez colocar algum personagem com pais gays ou lésbicas. Ou trans, tipo, é isso que eu tô querendo dizer. Na Turma da Mônica jovem seria muito mais fácil, que nem fez o Luluzinha Tim, que fez uma história que, tipo, quando teve esse episódio, o Luluzinha Tim fez uma história que deu um tapa na cara. Mas ninguém mais lembra do Luluzinha Tim. Não, eu tô citando um exemplo que foi na época. Entendeu? Eu tô citando como foi. Eu acho que, tipo, eu acho que devem existir planos agora que, tipo, o próprio. Esqueci o nome do filho dele.
que se assumiu. Mauro. O próprio Mauro Souza, ele tem pretensão de colocar mais visibilidade, mais coisa na turminha, e esperar para ver. Eu acho que, tipo, no caso do Maurício, eu passei um pouquinho de pano, muito de leve, mas estou esperando ver como é que vai ficar. É muita gente, peraí. Eu me perdi aqui nos comentários também, eu tô tentando achar o fio da meada. O Lima falou aquele negócio, deixa eu ver aqui. Aqui, eu vou pegar o do José Compadre, que ele postou aqui. Bom, concordo. Cadê? Peraí que eu tô... Eu acho que seria uma ótima oportunidade para os autores nacionais criarem uma mitologia juvenil que seja inclusiva, até porque é quase impossível falar com o público jovem se abordar todos esses temas hoje em dia. Perfeitamente. Verdade. Mas aí cai exatamente no que a gente estava falando. A gente pode procurar alternativas, a gente pode promover alternativas, sabe? A gente pode produzir essas obras, né? A gente pode... a gente não precisa, a gente não está preso a esse cânone, né? A esses cânones, né? Aqui o compadre falou de novo, né? Do Steven Universe e da She-Ra. Eu acho que são dois ótimos exemplos, né? A She-Ra é ainda melhor porque pegou uma franquia que já existia e fez os netos quarentões rasgarem o cu de raiva, entendeu? Acho Até que tem o bônus, né? Da She-Ra ter feito isso. Mas o Steven Universe é maravilhoso por isso, entendeu? Cara, e o que é muito bom das duas, principalmente eu acho no caso da She-Ra, que por ser uma interpretação de algo que já existia e deixou esse bando de marmanjos rasgando com a unha, é que quando eles receberam as críticas, eu virei, vocês não estão gostando do que a gente está sugerindo? Então a gente não vai mais sugerir, a gente vai deixar bem claro. Não tem mais vai ser sugerido, sugestão, vai ser caramba. Tá aqui o beijo, tá aqui o relacionamento. Tipo, a gente não, vocês não estão certos. Ela cola velcro. Quem acompanhou a série tá em vocês, não nelas. Quem viu a série toda, você fala, gente, não forçou nada. Não tinha outra maneira. Tá valendo na cara o tempo todo. Sabe? Esse pessoal que usa a desculpa da lacração me enerva. Não, A lacração não significa nada. Exato. É igual falar cancelamento mesmo, assim. Né? Lacração é uma palavra que essas pessoas usam para tentar diminuir obras que são inclusivas, né? Eu acho que isso aqui entraria, inclusive... Estou vendo aqui que a gente já está chegando nos 50 minutos de cast. Numa coisa que o Marcos colocou lá na pauta dos nossos rufos da semana. Vocês já querem entrar nisso? Ou vocês... Não, peraí, que vou terminar com o Rony, que ele tem um recado para você. Você que vai... o Oli e Marcos sumiram. O Rony mandou uma carta aqui, vamos lá. A cartinha. Rony isso. Vamos lá. A questão que o Lima aponta e faz sentido por mais que você tire a parte racista e problemática de uma obra, ela continua atrelada ao nome do autor. Então, se você tira todo o racismo do sítio e transforma numa obra melhor, ela continua sendo uma obra do Monteiro Lobato. E, por consequência, uma obra melhorada e mais digna, mas que não deixa de ser associada a ele. Ok, eu entendo o ponto de vista. Mas eu não sei se eu tenho um contraponto para ele. Eu concordo, assim, se você está polindo a obra, você está fazendo um favor. O Lima colocou aqui no comentário em algum momento que você está fazendo um favor que o autor não merece, né? Que você deixa a obra dele melhorada. Né? Mas aí já não entra aquele negócio que o Cláudio falou, que se a gente disser que o troço é racista, a pessoa vai procurar o original e vai ver, poxa, esses caras melhoraram, isso estava ruim, esses caras melhoraram. Eu acho que entra muito daquele lance da pessoa chegar e dizer, não, realmente, os caras tiraram a parte, avisam, tem que avisar, é que nem nesse... Eu não acho que eu vou conseguir fechar essa questão, acho que não tem como fechar essa questão agora. Eu acho que são pontos de vista válidos, entende? Eu acho que... Olha o Sandro! Oi, Sandro! Chegou! Eu acho que você tem que contextualizar e você tem que explicar que é problemático.
Sim, você não pode ignorar que é problemático, né? Porque senão você vai continuar tendo uma obra disseminada como um clássico, disseminada como um cânone, disseminada como uma referência, sem as pessoas entenderem ou sem os leitores entenderem, especialmente porque quando a gente fala de Monteiro Lobato, a gente se refere muito à obra infantil dele, né? Então, assim, você tem que dizer que ela é racista, você tem que mostrar que ela é problemática, né? E quaisquer outros méritos literários que ela tenha, isso tem que estar em mente. Qual a melhor maneira de fazer isso? Agora eu fiquei confuso. Eu acho que, por exemplo, eu vou citar um exemplo dos curtas em que a Warner e tanto a Disney fizeram na época da Segunda Guerra, que tem o famoso curta que o Pato Donald é nazista. Entendeu? Por mais que a Disney chegue, não, a gente baniu isso da gente, você sempre arruma uma maneira de ver. O que você tem que dizer, eu acho que você dizendo que a gente fez isso, negócio numa época de satirizar, nazismo é uma coisa tenebrosa, provocou muitas coisas. Eu acho que você ofereceu conhecimento, dizer, pessoal, olha, isso aqui, no original, tem muitos erros. Você pode chegar e ler, você pode ler e ver por si só. Aqui é uma versão, entendeu, que a gente retira os erros. Mas esse curta do Donald nazista, ele é muito bom. Ele é uma propaganda de guerra, né? E ele é completamente antinazista. Mas a Disney retirou ele do... ela vai retirar porque a Disney não quer nem associar a ideia do negócio, né? Mas é uma coisa diferente. Não é como se o desenho fosse pró-nazista. Ele é antinazista. Só que ele mostra, por exemplo, os japoneses de uma forma super racista. O problema dele não é esse, não é o nazismo. É uma propaganda antinazista. O Alexandre Bezerra, um ponto interessante. Nas escolas recebemos orientação do uso atual da obra para fazer os alunos pensarem na diferença de costumes e hábitos. O aluno precisa repensar o passado e fazer a contextualização. Isso é importante ver que gente que trabalha com alunos hoje. Exatamente, né? gente. Aqui nós somos. De nós é professor, hein? O Alexandre é professor, ele é coordenador pedagógico em escola. É interessante isso. Mas eu gostaria de perguntar, se ele puder responder, como é que nesses tempos de escola sem partido tá funcionando esse trabalho de contextualização, de como é que eu vou dizer, de colocar os alunos para pensarem as obras, porque a gente sabe que está sendo difícil para muito professor, né? Especialmente os professores que trabalham com arte, com literatura, com história, né? Se o Alexandre puder dar uma explicaçãozinha aí, eu ia achar bem legal. O Apolo escreveu aqui, mudar o paradigma abordado, acertar a parte do erro, colocar em sala de aula e promover uma discussão. Eu acho que promover a discussão é sempre o objetivo, né? Você colocar para que os alunos pensem, para que isso a gente está falando, claro, no contexto da escola, no contexto da sala de aula, mas vamos falar para os leitores. Eu acho que o leitor ele tem que poder ter a oportunidade de pensar no contexto em que a obra foi escrita. Desculpem. Eita, enquanto isso for dar um oi pro JR. De novo. Ele é autor de quadrinhos queer, participa da PocCon. Eu acho que tem trabalho dele na biblioteca virtual, que eu vou colocar aqui de novo o endereço para vocês acessarem. Entendeu? Gente, desculpa, eu tinha certeza que tinha botado esse telefone no Claro que você. Claro. Apple. Opa, pera lá, não. Para. Mexeu com o iPad. Sai daqui. Vou usar o... olha só, o Júnior, aqui, ele falou que é o seguinte, eu sou professor da rede pública do Rio Grande do Sul. Sempre uso no contexto qual foi criado o intuito. Já é um outro parecer. O gibi do JR. Aproveitando que o comentário dele está na tela. Esse seu chroma aqui tá uma maravilha, olha. Ele resolveu trabalhar agora. Mas na hora olha o culpado. Olha, é tua irmã, James. Eita, olha o exposed aí, nervoso. O Alexandre respondeu a você. Vamos ver o que ele tem a dizer. Tá, vamos lá. Ele colocou aqui, né? Temos que ter uma escola sem partido, mas com pais compartidos.
correu aqui o texto, peraí. Temos que tomar muito cuidado com tudo que falamos, principalmente os professores de sociologia e filosofia. Tempos difíceis. A gente sabe. Né? A gente sabe que... E a gente sabe que essa escola sem partido é mais um lixo desse miliciano que a gente está tendo que lidar. Né? Mais uma parte do projeto de detonação da nossa educação pública. Né? É uma pena que vocês estejam passando por isso, porque a gente sabe que lidar com alunos, lidar com sala de aula já é difícil normalmente, é mais difícil nas escolas públicas, e agora, nesses últimos 2 anos, deve estar insuportável, assim, deve estar bem complicado. Então, tipo, eu acho que a gente já pode ir para as nossas indicações da semana. Esse é um papo que esse é um papo que vai continuar, não termina aqui. Entendeu? A gente pode fazer um próximo, continuando esse assunto, vendo outros contextos. Eu acho que o assunto rende, porque assim, sempre rende, a gente mal tocou na questão de separar autor e obra, né? Assim, pois dá para separar o autor da obra. Né? Eu achei que ia dar para preencher a hora, mas não. A gente sempre tem muito mais assunto do que tem tempo, né? O bate-papo é bom, aí a conversa rende. A conversa rende, pois é. Mas então, como na outra vez a gente ficou 2 horas aqui, a gente vai tentar limitar. O nosso objetivo. Então, James, começa com você, com o seu UF da semana. Então a gente vai passar para os UF da semana, né? Como a gente falou da semana passada, a gente sempre vai terminar o Berkan com. Cada um vai dar indicações de coisas bacanas. Pode ser um livro, pode ser um filme, um evento. Não precisa ser recente também, mas que a gente acha que é pertinente para vocês, né? O meu UF da semana, baseado na nossa pauta, é o Harry Potter original, que é Livros da Magia. Para quem não conhece, isso aqui é uma minissérie escrita pelo Neil Gaiman, foi publicada em 89 pela Vertigo, né, pela DC. E J.K. Rowling diz que ela teve a ideia do Harry Potter quando ela estava num trem a caminho de Edimburgo, e aí ela foi assaltada pela inspiração e criou Harry Potter. O que eu acho que ela não está dizendo é que ela estava lendo Livros da Magia quando ela estava nessa viagem. Entendeu? Livros da Magia é a história de um menino que descobre que vai ser o maior mago da sua geração, e ele tem uma coruja que o ajuda nessa jornada, ele encontra com magos mais experientes, ele faz uma viagem pelo universo mágico da DC, né? Ele encontra vários personagens, ele encontra Zatanna, o John Constantine, o Vingador Fantasma, né? Enfim, é muito foda, é um gibi sensacional. Foram 4 edições originais e depois isso virou uma série mensal. Aí, recentemente, a série foi relançada, né, numa versão para os anos 2020, né, que inclusive está sendo publicada no Brasil agora. Está no 2º volume, né, a série nova do Livros da Magia. Mas, assim, procurem Livros da Magia, a minissérie original, da década finalzinho da década de 80, né? Escrita pelo Neil Gaiman. A arte é foda, são 4 artistas muito bons. É o John Bolton, o Scott Hampton, o Paul Lee e o Charles Vess. Então, assim, eu recomendo demais. E, assim, se você gosta de Harry Potter, faz um favor para você mesmo e lê isso aqui. É foda, sério mesmo. E foi publicado uns 10 anos antes do primeiro Harry Potter. Então, assim, tudo que o Harry Potter virou, o Jeremy está aqui. Garanto. Então, aproveitando o barco, já que estamos falando de J.K. Rowling, a minha indicação é o documentário Revelação, na Netflix, que ele se trata justamente sobre o espaço que a população trans está tendo na mídia, em TVs, filmes e séries. Uma das principais entrevistadas é a Lavina Cox, que fez lá da Orange is the New Black. E, tipo, é um documentário... sorry. E, tipo... é sensacional, eu acho que é sempre bom. Eu confesso que nesses últimos tempos, eu vi falando de documentários, teve o Precious Burns, lá o do armário, entendeu? No cinema, e tipo, nunca me canso. E a Netflix está com uma quantidade interessante. Podia ser melhor? Podia. Mas são obras que a gente não teria acesso de uma outra maneira. Já de mão beijada, já tudo bonitinho, legendado. Não sei se alguns são dublados, me desculpe, eu não sei, a maioria não é.
Mas, tipo, eu acho que além das séries, a gente vê séries e coisas com temáticas, é bom também o documentário pra gente entender um pouco da história, sabe? E a indicação é essa, Revelação, que é um documentário que tá lá na Netflix, e em prol da comunidade trans. Tá. Marcos? O meu Can I Get a Wolf é para todo o pessoal, os artistas americanos que estão boicotando a editora Dynamite, que é uma editora daquelas menores de quadrinhos dos Estados Unidos. Eles publicam o material da King Features, né, o Flash Gordon, isso, Mandrake, o Som Verde. Oi? Fantasma também? Acho que não. Eu não vi, pelo menos, assim. Mas a Red Sonja eles publicam, né? Assim, Vampirella, Red Sonja. Homem de 6 milhões de dólares. Nossa, coisa boa, né? Ei, eu gosto dessa série. Desculpa. Olha, mas enfim, olha o problema é que essa editora resolveu patrocinar o movimento Comicsgate, né? Que é a versão quadrinhos, tudo precisa ter uma versão quadrinhos, né? Do Gamergate, né? Ou seja, um movimento de neonazistas de ódio, destilando ódio de forma virulenta, né? Naquela velha desculpa de que não, nós estamos querendo dar apoio aos independentes e contra as grandes empresas, mas na verdade eles só querem odiar mulher e viado, né? Eles querem uma desculpa, é isso. Pois é, e é um movimento, inclusive, que persegue as pessoas no Twitter, na internet, igualzinho o Gamergate, só pro público de quadrinhos, né? Inclusive perseguiu a mim, pessoalmente. Né? Eita, conta essa história. O Marcos é da treta, o Marcos é do barraco. Você quer alguém para te defender, você contrata o Marcos chega, entendeu? O que ele tem de baixinho, ele chega, ele já prepara um Hadouken, te destrói, entendeu? Ele põe lá, faz lá o código lá, acessa o modo Orochi, nossa, você vai ficar chorando. Então, o que aconteceu é que tem aquele artista Ethan Van Sciver, né? Um artista de quinta, né? um filler do ele é um Brian Bola de terceira, vai. Pois é. No melhor dia dele, ele é um Brian Bola de terceira. Enfim, o cara é um neonazista, basicamente, né? Sim. Ele, de extrema-direita, fundou esse movimento Comicsgate, né? E não gosta de mulher, não gosta de negro, não gosta de quadrinhos inclusivos e por aí vai. E esse cara fundou esse negócio e muita gente estava criticando ele porque ele gosta de brincar de neonazista, né? Tipo, ele lançou treta news todo dia, né? Ele lançou um sketchbook dele que a capa era o Sinestro e o título era Minha Luta, né? Eu vi isso, que bosta. Do Hitler, né? Ele fez uma versão da assinatura dele virando uma suástica e tatuou isso no peito, no mesmo lugar que os nazistas tatuam as suásticas deles, né? E eles gostam de fazer, não, é brincadeirinha, não é brincadeira porra nenhuma, mas quem tá brincando de nazista é porque é nazista e vai ter que levar porrada do mesmo jeito, né? E esse pessoal tava querendo dizer que eles gostam de dizer que artistas mortos, né, seriam amiguinhos deles, tipo o Jack Kirby e o Darwin Cook. Né? O que é absurdo. Você para pra pensar quem era o Jack Kirby. Você cospe no túmulo dos caras que não estão aqui para se defender, né? E aí, no caso do Jack Kirby, tem um canal, uma conta no Twitter que é o Museu Jack Kirby. E eles publicaram agora, há um tempinho atrás, no 4 de julho, Independência Americana, umas páginas originais do Jack Kirby, que era o Capitão América viajando no tempo e lutando contra escravistas, né? Junto de negros, né? Que estavam lutando contra escravistas, né? E tem um quadrinho que o Capitão América cumprimenta o cara até fala, eu nunca pensei que um branco fosse me ajudar. E o Capitão América falou, daqui a algum tempo, nós não, os brancos e os negros, os brancos antirracistas e os negros, vamos nos unir em Selma, né? Que é a cidade onde o Martin Luther King marchou, né? Ou seja, o Jack Kirby é completamente antinazista, antirracismo. Tipo, o cara, ninguém pediu para ele fazer. Ele fez o Capitão América falando que o Capitão América é antirracista e
pro Martin Luther King por conta própria. E o criador do personagem, né? O judeu que lutou na Segunda Guerra Mundial, que lutou contra os nazistas pessoalmente e através da criação dele, né? E os caras vão dizer que esse cara ia apoiar um neonazista, né? E aí, quando o Museu Jack Kirby compartilhou isso, eu fui lá e comentei, ainda dizem que o Ethan Van Sciver ia apoiar, que o Jack Kirby ia apoiar o Ethan Van Sciver. E aí os caras descobriram esse tweet e começaram a fazer o joguinho deles em cima de mim, assim. Eita. Seu gordo, seu merda, não sei o quê. O que foi bem divertido. Não foi não, mas... Não fala. Porque o Marcos, ele adora o cheiro de treta no café da manhã, né? Hoje em dia já não me Hoje em dia já é um pai de família, já é pai de pet. Não, hoje em dia é quinta-feira. O Jack Kirby, inclusive, ele tem uma história famosa, meio apócrifa, mas diz que quando ele estava trabalhando na época da Time ainda, quando a Marvel era Timely, ele estava trabalhando e a editora, alguém vai avisar, tem uma galera lá embaixo ameaçando você, diz que por causa dos quadrinhos que ele publicava no Capitão América batendo no Hitler e tal. E diz que ele desceu emputecido para descer porrada nos nazistas e os caras vazaram. E não acharam que ia intimidar ele e não rolou. E ele era famoso por isso, né? O Jack Kirby, como o Marcos falou. Pô, o cara era judeu, lutou na Segunda Guerra Mundial. Você acha que ele ia passar pano para nazista? Pois é, né? O caso do Darwin Cook. O caso do Darwin Cook também, que é alguém que eles tentam associar ao movimento deles. Eles, inclusive, chegaram a atacar a viúva do Darwin Cook, porque ela já falou com todas as letras que ele jamais se associaria ao Comics Gate. Então, assim, aparentemente eles sabem mais do que a viúva do cara, o que ele gostaria ou não, o que ele... Né? É tipo os bolsominions brasileiros que querem ensinar nazismo para os alemães, né? Né? Tipo, vocês estão errados em dizer que não que é de direita. Exato, né? Quer ensinar o nazismo para o alemão, enfim. Então, a gente sabe que a qualidade desse tipo de gente é muito baixa, né? Então... né? É um pessoal muito doutrinado, né? Então, assim, o UF da semana do Marcos vai pro pessoal que tá vazando da Dynamite, realmente... Assim, só para deixar claro, que eu acho que eu acabei aumentando demais aí para contar tudo, né? Esse pessoal da Dynamite contratou um desses caras do Comics Gate para lançar o quadrinho dele, que é um negócio horrendo, tipo, a página em si que eles mostram é cheio de ataques a mulheres. A minorias, a mulheres. É ridículo, é um panfleto lá de ultradireita deles. Isso. E vários artistas, né, estão dizendo não vou mais trabalhar com a Dynamite. A Gayle Simone falou que não vai falar por enquanto, mas ela certamente vai falar que eles vão ter que se fuder e tal. Que se lembre que a Gayle Simone é responsável pelo ressurgimento da Red Sonja, que é um dos grandes sucessos da Dynamite. Né? Então, assim, certamente... né? O projeto dela dentro da Dynamite foi a revitalização da Red Sonja, da Vampirella, sim. vendê-la com embalagem menos saco de sexo gratuito para menino virgem e transformá-la em personagem de verdade. Tipo, isso é coisa de quanto tempo atrás? Tipo, não é tão... E a Gayle Simone tomou muita pedrada por causa desses projetos dela de revitalização dessas heroínas. Obrigado, compadre. O Ben ganhou mais um patrono aí. Bota essa... Farei valer a pena. Faça valer a pena. Olha, qual é o seu UF da semana? Calma, que agora eu tô no momento de êxtase, assim, porque em breve a gente aparecendo no Treta News, aparecendo na Junoqueira, aparecendo no Web TV brasileira. O Berkan vai virar o Ber Treta, entendeu? A gente faz o Marcos ficar só de bigode, ele vai ser o ratinho do Berkan. Tem coisa menor pra você me comparar, não? Ratinho. Não tem nenhum equivalente. Me chama, sei lá, da Casa de Família, não esqueci o nome dela. Cristina Rocha, tá bom. Prefiro. Tá bom, Cristina, vai ser a nossa Cristina Rocha. Vai ser o nosso Jerry Springer, pronto. Adoro.
Ai, gente, então depois de tanta treta, tanta polêmica, tanta merda jogada no ventilador, tanto exposed, eu vou vir com o vizinho do amor. Embora eu já tô preparado para o contraponto, mas tudo bem. Gente, é do amor bonitinho. Como assim? O Bin já... Nossa, gente. Todo mundo quarentenado, a gente preso em casa. Quem tem alguém para estar junto, pode aproveitar, sabe? Ir no Amazon, ir na Ludopédia. Eu vou recomendar o quê? Que até desliguei pra... o Valente. O Amor em Jogo, que é o jogo de tabuleiro que o Vitor e o Renato Simões, da Walking Geeks, lançaram ano passado. Que é muito bonitinho, gente. Ah, sim. Você sabe que Valente tem alguns problemas, né? A HQ tem uns probleminhas, né? Tem! Fala que não liga. O que a gente tá fazendo aqui? Na verdade, eu tô usando isso como subterfúgio pra gente ficar aqui até chegar nas 2 horas. Ah, não, mas agora sério. Diz uma coisa, mas como é que funciona esse joguinho? Como é? Cara... Você se apaixona por uma menina e põe todas as suas expectativas nela? O rolê da série, né? Ele naquela coisa entre a dama e a princesa, aquelas paixõezinhas dele, ele não sabe com qual das duas, em quem que ele investe, aquele rolê. No jogo a gente tá com o Valente, nessa confusão, e as cartinhas são tipo, a gente vai montando tirinhas que vão direcionando o coração do Valente, sobre com quem que ele vai ficar. A gente tem o tabuleiro da paixão por cada uma. Tabuleiro da paixão por cada uma. Tabuleiro da paixão, explosão da história. A gente vai decidindo para onde vai o coração do Valente. Isso é um problema, cara. James, você quer falar sobre Valente? Que você fala melhor do que eu sobre Valente? Só pra... se você lesse o chat, você teria visto, né? Mas, enfim, já que você... Não, o negócio do Valente é que quando eu acho que estava saindo o 3º volume do Valente, eu tive uma conversa com o Vitor Cafage no FIC. Acho que foi no FIC de 2013. Porque eu achei que o Valente ele tinha uma coisa meio... É engraçado, hoje eu estava assistindo com o Sérgio mais cedo A Garota de Rosa Choque, né? Que é um daqueles clássicos do John Hughes dos anos 80. E é muito claro ali, você tem aquele personagem do John Cryer, que é o amigo da mocinha, e que ele é devotadíssimo a ela, e chega a um determinado ponto do filme, quando ele percebe que ela gosta de outro cara, que ele fica puto, sobe nas tamancas, porque, tipo, como se todo o investimento dele não estivesse sendo retornado, né? Como se a menina devesse a ele amor, ou companhia, ou namoro, ou sexo, porque ele é devotado a ela, né? E a gente sabe que isso é um trope de filme, né? O lovable loser, né? O perdedor amável, que ele vai conseguir a garota, porque ele vai insistir pra caralho, ela vai dizer não o tempo todo, mas ele vai insistir até o momento que ela perceber que sim, ele é o amor da vida dela, ou que assim, ela tem que... troféu para ser conquistado, né? Que ela é um troféu para ser, independente do que ela queira ou não. E aí eu tinha percebido alguma coisa disso no Valente, porque ele tem essa questão, qual é a menina que ele vai ficar e tal. Como é que é o nome da primeira menina, Wally, que ele vê no ônibus? É a princesa. É a princesa. A princesa? Pois é, que ele vê a princesa esperando o ônibus, né? No ônibus que ele pega todo dia, ele vê ela na parada, e ele meio que cria uma apaixonite por ela, e em um determinado ponto da história, ele fica puto quando ela não retribui, né? E aí você fica assim, pô, mas isso estava tudo na cabeça dele. Isso é uma coisa que eu conversei com o Vitor na época, né? Eu encontrei com ele no FIC, e assim, vou dizer que foi uma das melhores interações que eu já tive com um autor, porque ele recebeu uma crítica que eu fiz ao trabalho dele, e foi uma conversa muito boa, ele não estava na defensiva, nem nada, ele queria realmente saber por que eu não tinha gostado, e me explicou de onde vinha o ponto de vista dele. E eu não li mais Valente depois disso, eu sei que ele teve mais 2 volumes, então não sei como a história se desenvolveu, mas eu sei que naquele ponto me incomodou, que assim, o protagonista tinha esse tipo de comportamento, e como a história, como a narrativa não tinha nenhum contraponto, é como se ela, assim, quando a narrativa não faz o contraponto, o que ela está fazendo? Ela está endossando,
né? Então, isso na época me incomodou, né? Mas, enfim, é isso que eu tinha para falar sobre o Valente, né? Que eu até não achei que valia a pena falar, mas, né? Já que o Bin achou, então falei. Bom, mas eu acho que é muito bom você falar isso, até para você colocar o que te incomodou e colocar qual foi a... Mas é porque o negócio é que eu não li Valente depois. Cancelado. Mas o negócio não. Mas o problema não, assim. A questão é que eu não li Valente mais. Eu não li depois, até aquele ponto que era o terceiro volume, eu não li depois daquilo. Então eu não sei o que se ele se ele manteve essa narrativa, se ele não manteve, se ele o que aconteceu na história que, enfim, fosse melhorar ou não. Então, assim, não tem como dizer. Né? Eu me desinteressei da história naquele ponto. Mais alguém quer falar alguma coisa? Pera aí, deixa eu completar, que agora dá para mostrar direito, já que eu desliguei isso daqui. Aquela hora eu peguei, porque o JR estava comentando, que eu peguei para mostrar o Boys Love Volume 2. Ele tá aqui, então, gente, só seguir ele aqui no Face. E eu tenho mais coisas. Esse aqui calhou que eu tava arrumando o quarto, aí eu deixei ali, eu tava separando umas coisinhas. Tava separando meus quadrinhos LGBT, as coisas assim, pra, tipo, futuros UFs. Aí calhou que ele tava na pilha ali, e eu falei, porra, como assim? Olá! Assim que é bom. Aqui. Gosto Então, assim. Gosto assim. Fazer um apanhadão depois de mais coisas nacionais. Mas a gente aproveita aqui, já podem stalkeá-lo, já podem seguir a página, já podem... Né? Adquirir os trabalhos, né, minha gente? É de bom, né? Vamos apoiar os autores. Eu queria avisar que a HQ do Sandro, Contos do Inframundo, já está em 53% no Catarse. Entendeu? Vão lá, apoiem. Vai ter muita coisa legal, vai ter ilustração de desenhistas convidados. Caramba, começou outro dia, começou semana passada. Pois é, né? Entendeu? É que a putaria sempre dá dinheiro. O próximo falar de putaria, entendeu? Como o OnlyCans revolucionou a indústria pornográfica mundial. A questão é toda essa. Sexo vende, por isso que o Rick não tá aqui, pra gente tá criando expectativa nas pessoas. Não, se bem que hoje chegou 20 pessoas estamos aqui. Ele teria tirado a camisa, mas 2 vezes, porque chegou uma hora de 4 pessoas. Tem que voltar no próximo episódio para saber se vai acontecer mesmo. Gente, né? Agora, um comentário que passou, que eu acho que vale a gente citar. Qual? Que o compadre mais para cima aqui sugeriu a gente falar depois do Watchmen. Vocês chegaram a assistir o Watchmen da HBO? Eu não vi, não. Vale a pena vocês verem pra gente comentar disso depois. Eu não assisti, mas dá tempo, então, de correr atrás e assistir. Dá. Assim, só fazer um comentáriozinho em cima do que ele falou. Eu não assisti, assim, eu comecei a assistir a série, não terminei, mas conheço bem o quadrinho, né? E assim, o Rorschach ser um reacionário, isso é muito óbvio, assim, é muito claro. O Moore ele não deixa dúvidas de qual é o tipo de inclinação política do Rorschach. Ele é um reacionário, ele tem ilusões de ter um pai soldado, e ele é fanático pelo Ronald Reagan, que era o presidente americano na época, de direita, né, conservador e tal. Então, assim, o Moore ele deixa muito claro qual é a inclinação do Rorschach. Então, assim, eu não sei se o seriado seguiu esse... Não. O que rola? Vocês pegaram o básico ali de o que é a série de Watchmen? Seria o Watchmen passando... Eu sei que é uma continuação direta. O Watchmen aconteceu exatamente daquele jeito e a série se passa nos dias atuais no universo de Watchmen. Naquele mundo. Esses são dias atuais, mostrando como que o mundo evoluiu depois de tudo que aconteceu. E uma das evoluções, uma das regressões do mundo é que existe uma célula extremamente racista, praticamente uma nova Ku Klux Klan que assumiu o legado do Rorschach. Tipo, eles usam a máscara do Rorschach, eles são abertamente um grupo supremacista branco, e a trama toda ao redor do que esse povo quer e como que eles estão cagando os Estados Unidos. Eu não fiquei com muita vontade de ver a série, apesar de muita gente falar que ela é maravilhosa,
Porque, sei lá, eu não gosto da ideia de Watchmen ter continuação. Eu não quero ler aquele Doomsday Clock, eu não quero ler o que o Jeff Jones acha do Dr. Manhattan. Tipo, gente, é uma história, tem começo, meio e fim. Sacanearam pra caramba a Alan Moore por causa dela. Deixa ela pra lá, tá bom? Faz outra coisa. Você sabe que a DC vai espremer até o último. Vai. Qualquer coisa que o Alan Moore escreveu. Qualquer coisa. Se eles acharem, tipo, numa história. Olha, nessa história aqui, apareceu um sapato vermelho. Gente, uma nova saga. O sapato vermelho que pertenceu a um deus ancestral de uma singularidade única, plural, num loop infinito, cíclico. E a nova minissérie em 49 edições semanais. Entendeu? Eles fazem isso. Entendeu? Por isso eles não podem mais fazer histórias com o próprio Alan Moore, né? Porque... mas a gente pode chegar um dia para falar mal da DC, entendeu? Que a DC anda muito... mas falar mal do DC deve render uns 3 casts aí. Então... Pois é, tem que chegar por ela. Né? Hoje. Um ciclo de casts falando mal da DC. Né? A gente pode fazer um momento falar mal da DC. Hoje a saga que a gente vai falar mal... Qual decisão estúpida a DC tomou hoje? Pois é. Nossa, versão de... Adorei o Cláudio. Vamos lembrar que o Watchmen, eles estão tentando ordenhar essa vaca já tem uns 10 anos, pelo menos, quando eles lançaram aquelas minisséries Before Watchmen, que eles fizeram toda uma linha de gibis. Tudo bem, eles pegaram o que eles tinham de melhor de autores para trabalhar, mas absolutamente desnecessário, porque ninguém precisava de prequels de Watchmen. Aí lançaram agora o Doomsday Clock, que foi incorporando o Watchmen ao cânone da DC, que não é uma minissérie ruim, mas também é absolutamente desnecessário, né? Assim, e assim, aquela coisa, né? O Watchmen é uma série que ela absolutamente se basta, né? Ela tem começo, meio e fim, e tudo que você precisa saber está ali, né? Você ficar requentando essa sopa aí, pô, vão investir em talentos novos, em histórias novas, né? Assim, vamos parar um pouco com essa coisa de prequel, sequel e o escambau, spin-off e o escambau. Vamos fazer coisas novas. Coloca aí o comentário do Apollo, pode ser o nome de um quadro aqui, além do Kenagera Wolf, um momento decepcionante. Momento decepção, adoro. Mas a gente também tem que fazer um equivalente da Marvel, que a Marvel também não é santinha. Não, mas acho que a DC se esmera mais. A DC se esforça. Bem, com isso... Assim conseguir um nome pra sacanear a Marvel, pode fazer também. Então, gente, eu acho que com isso a gente pode encerrar o Berkan de hoje. Foi uma discussão boa, sadia. E nós vamos ficar aqui mais 4 horas, sem muita treta. Bom que estamos aqui com o Marcos. O Marcos é aquele cara que, tô aí, é treta, espanco mesmo. Entendeu? Não gostou, me bate, mas se bater tem que derrubar. Aqui é dedo no cu e gritaria mesmo. Como é que é? Aqui é dedo no cu e gritaria mesmo. E é isso então, pessoal. Fazer o último merchan ali. O último merchan. Fantasy de volta em agosto. Entendeu? Assinem meu Patreon, por favor. Peraí, eu estou fazendo a posezinha aí. Obrigado a quem assinou o Patreon. Não se decepcionarão. Lá tem desenhos de putaria, que eu não posso colocar no meu Instagram, nem no meu site. Mas assinem. E, gente, é uma safada mesmo. Quem não é? Olha quem fala, entendeu? Olha quem fala. Falou a Tereza de dar o cu dá. Entendeu? Então, gente, com isso a gente encerra mais um Berkan. Obrigado a todo mundo que ficou. Alex, valeu, gente. Muito obrigado. Cláudio, Sandro, Apolo. Alex, Thalita. Eita, já começa uma ameaça. Olha, Lima já ameaçou a gente. Nossa. Adoro. Perigo já está. Perigo Honda. O José João, todo mundo, obrigado por vocês terem participado, por terem acompanhado a gente. Não, e obrigado não só por participarem assistindo, mas participarem ativamente, né? Todo mundo opinando, dando help pra gente, sugerindo coisas. Esse bate-papo fica tão gostoso, não seria o mesmo sem vocês.
Então, gente, até a próxima. Despedidas, James. Só isso, galera. Boa semana para todo mundo. Vamos atrás desses nossos UFs da semana. Se vocês tiverem dicas de UFs, mandem pra gente, mandem lá no site, ou mandem pelo grupo do Facebook, ou na semana que vem, digam pra gente aqui no chat. Todo domingo, às 8 horas, a gente vai estar fazendo a nossa transmissão. James, dá um jeito na tua irmã. Oi? Dá um jeito na tua irmã, olha o comentário dela. Te amo, Rony. Obrigado, gente. Até a próxima. E sexta-feira a gravação está no YouTube. Toda sexta-feira a gente publica esse bate-papo que a gente teve no YouTube. E domingo, um episódio inédito com um tema, com um sabor misterioso a ser escolhido. Isso. Vimos a sugestão de vocês. Mandem coisas, se quiserem deixar comentários na página do Bernerd, falando de sugestões, de coisas que poderiam ser feitas. Fiquem à vontade, mandem pra gente. Somos todos ouvidos. Um grande abraço e até a próxima. Beijo, galera. Wolfbergs. Até, pessoal.